Barba Negra é irrefutavelmente um dos personagens mais inteligentes de One Piece. O seu plano maquiavélico para se tornar um Yonkou teve diversas etapas e fases de execução. Um planejamento estratégico que contou não somente com a sua capacidade de ser meticuloso e frio em seus movimentos, mas também de improvisar e se adaptar a diversas realidades que constantemente mudavam ao seu redor. Além disso, Barba Negra também tem outras características interessantes que não condizem tanto assim com esse seu lado mais frio e calculista. Quando, por exemplo, ele achou que simplesmente destruiria Magellan na porrada até ser completamente estompado, algo relacionado diretamente à sua vaidade e como pensa de si. Mas é impossível não pensar no personagem e esquecer que ele está executando um plano que está em movimento por mais de 20 anos. Ele entrou na tripulação do Barba Branca em busca de uma fruta bem específica, então para encontrá-la, ele se alistou no lugar dos mares que teria maior oferta de frutos poderosos, enquanto ele mesmo pudesse enfrentar os mais incríveis oponentes e aumentar a sua força física. Barba Negra já era um monstro sem fruta, e no episódio 434, na lendária conversa entre Shanks e Edward Newgate, o Barba Branca, ele revela que a sua cicatriz dói, e dói por um homem específico, Marshall D. Teach, que conseguiu dar um golpe tão poderoso que a cicatriz em Shanks foi posta mesmo antes dele obter o poder da Yami Yami no Mi. Então, com o passar dos anos, Barba Negra acumulou poder, conhecimento e experiência em uma tripulação com um nível praticamente incomparável. E como o Ohara disse... É uma teoria do Ohara, gente. Valeu, Ohara. Como o Ohara disse, Barba Negra e Luffy têm uma certa similaridade em acreditar que as coisas só vão dar certo. Não existia de fato nenhuma garantia que seria na tripulação do Barba Branca que essa fruta apareceria. Realmente, a qualquer momento, qualquer pirata aleatório podia ter achado e comido até a Yami Yami no Mi. Imagina se no filler aparece um vilão lá aleatório, aquele filler que tem os dragões, e ele fala, eu tenho o poder da Yami Yami. Não, enfim, não aconteceria, né? Mas assim como Luffy, Barba Negra acredita muito no destino. E assim como Luffy, as coisas simplesmente vão dando certo. Hoje vamos fazer uma análise do Barba Negra e suas motivações, além de também trazer uma teoria com contexto histórico dos piratas da vida real, que explicaria tudo sobre o corpo bizarro do Barba Negra e como também isso explicaria toda a temática e personalidades múltiplas do personagem. Então fala aí galera, Chapéu Espelho aqui, eu sou o Derek, dá essa moral, slap no like, se inscreve, faz as coisas tudo. Mas mais importante, hoje a gente vai destrinchar todo o personagem do Barba Negra e também apresentar umas teorias sobre o poder absoluto que ele vai obter até o final da obra. Então, Gabes, faça as honras e vinheta. O plano lendário de Barba Negra basicamente moldou o rumo da história de One Piece. Mas, mesmo assim, todas as etapas de seu plano são bem simples e diretas. Pensa comigo. Quando Barba Negra conseguiu obter a Yami Yami no Mi, ele já queria partir e conquistar o One Piece direto. Mas para isso, ele precisaria de uma tripulação ainda mais poderosa. Só assim ele conseguiria competir com Kaido, Big Mom, Barba Branca, Shanks e tantos outros piratas de nível elevadíssimo do Novo Mundo. Como ele não tinha os laços sanguíneos da Big Mom, a capacidade de ter 90 filhos também ajuda, né? O RH poderoso do Kaido de obter todas as frutas jurássicas e, claro, a camaradagem do Shanks e do Barba Branca, Barba Negra pensou na próxima melhor coisa. Tem um lugar no mundo onde as pessoas mais poderosas e mais desesperadas habitam. É o nível 6 de Impel Down. Ok. Para conseguir acesso a essas pessoas, Barba Negra sabia que precisava de um título muito ambicioso que garantisse acesso a lugares privilegiados dentro da estrutura da Marinha e do governo mundial. Ele conhece bem o sistema e sabe como usar esse título para conseguir o que quer. Inicialmente, Barba Negra queria entregar Luffy do Chapéu de Palha para a Marinha, e por mais que Luffy não fosse tão renomado assim, Barba Negra sabia que ele tem algo de especial. Ainda não dá pra saber o quanto Barba Negra sabe sobre o chapéu e sobre o passado dos D, mas ele tem realmente um interesse específico em Luffy, e isso no início da obra fica bem aparente. Mas as coisas mudam. Talvez justamente por ser especial, Luffy não é capturado por Barba Negra, que recebe uma oferta diferente do destino. Depois de tentar convencer o Ace a se juntar à sua tripulação, Teach percebe a oportunidade perfeita que seria entregar um poderoso comandante do Barba Branca para a Marinha. E é exatamente isso que ele faz. Mas esse momento de disposição de poder mostra também a genialidade do Barba Negra em se adaptar às diferentes condições e situações caóticas que acontecem em One Piece. E hoje, com o nosso privilégio da visão do futuro, né, engenheiros de obra pronta, a gente consegue observar que Barba Negra sempre teve um interesse específico pela Gura Gura no Mi. Afinal, ela é a paramécia mais poderosa. Não sei quando eu começo a falar, eu começo a fazer assim, não quero ameaçar ninguém não, hein. Então entregar Ace não só garantiria sua entrada no nível mais escondido e obscuro de Impel Down,
como possivelmente também abriria uma brecha nas defesas de Barba Branca, para que Teach pudesse operar e garantir seus objetivos. Tudo isso é facilmente verificável pelo timing de sua chegada em Marineford. Ele consegue completar seu objetivo de reunir os criminosos mais perigosos da prisão mais perigosa de todos, e aí, com essa galerinha do bem, ele parte direto para o HQ da Marinha, chegando com suas tropas frescas no exato momento em que a Marinha e Barba Branca se enfraqueceram tremendamente. Ele finalmente mata o Barba Branca, rouba sua fruta, e depois de vencer a guerra da revanche contra os remanescentes de Edward Newgate, liderados por Marco a Fênix, se consolida finalmente como um dos 4 imperadores, agora estando no mesmo nível de Big Mom, Kaido e Shanks. E é muito doido também você perceber que ele só tinha 16 anos, o garoto era um sub-20 na época que ele pensou nesse plano, e depois de tanta luta, tanta dor e tanta glória, Barba Negra chegou lá. Mas chega de pagação de pau porque o cara é do mal. Para muitos de nós leitores, está claro que Luffy e Barba Negra são escritos como 2 lados da mesma moeda. Eles têm similaridades entre si, mas também representam valores completamente opostos. Assim como Luffy, Barba Negra tem uma crença inabalável nos seus sonhos. Ele também é impulsivo e divide alguns traços de autoconfiança exagerada e até de personalidade com o Luffy. Mas Barba Negra não tem a capacidade de ter empatia e compaixão como Luffy. O nosso protagonista é super altruísta, ele realmente se sacrifica e bota todo o peso em suas costas pelas pessoas que ama e protege. Já o Barba Negra é manipulador e maquiavélico, usando sua proximidade com os outros para escalar as alturas e conquistar seus objetivos. Essas similaridades e diferenças ficam muito óbvias quando os dois se encontram pela primeira vez em Skypiea. Mas mais do que isso, existem paralelos muito interessantes entre os dois personagens que foram sendo postos durante a obra exatamente em frente aos nossos olhos, mas só quando paramos e botamos realmente eles frente a frente, conseguimos entender como o Oda é genial. Luffy começa sua jornada roubando uma fruta de uma figura paterna, o Shanks no caso, que também era um Yonkou. Ok, não no momento que ele comeu a fruta, mas a gente passa esse pano, né? Já o Barba Negra também roubou sua fruta de uma figura paterna, que também era um Yonkou, no caso, o Barba Branca. Barba Negra baniu o Apol da Ilha de Drum e deixa como um país sem rei. Já Luffy também expulsa o Apol da Ilha de Drum, mas ele deixa um país renovado, com, claro, um novo rei. E o caminho deles não para de se entrelaçar aí, tem muito mais. O Luffy navega a primeira parte da Grande Rota, derrotando os Chichibukais. Já o Barba Negra navega a primeira parte da Grande Rota, tentando se tornar um Chichibukai. Ironicamente, só depois do Luffy derrotar o seu primeiro Chichibukai, Crocodile, que Barba Negra tem a chance de se tornar um, já que, né, vagou um lugar. Acompanha comigo essa loucura agora. Luffy invade Impel Down para resgatar Ace, que foi posto lá por Barba Negra, que só conseguiu entrar por ter conseguido o lugar de Chichibukai vagado por Luffy derrotando o Crocodile. E o Barba Negra só consegue os prisioneiros do level 6 de Impel Down porque o Luffy começa uma rebelião lá dentro tentando resgatar o Ace, que foi posto lá por Barba Negra, que só conseguiu entrar lá porque... Entendeu? E de uma maneira interessante também, Luffy só consegue participar da guerra de Marineford porque a tripulação do Barba Negra hipnotizou os marinheiros que controlavam os portões da justiça. Então parece até que de certa maneira um ajuda o outro e um atrapalha o outro, mas os dois têm um caminho que tá sempre se batendo. Mas isso também envolve as ações mais pessoais dos dois. Escapando de Impel Down, Luffy usa sua vontade para sobreviver ao veneno, enquanto Barba Negra usa um antídoto. E claro, em Marineford, a vontade do Luffy é completamente destruída pela morte do Ace. Lá ela se encontra no seu nível mais baixo. Enquanto, ao mesmo tempo, Barba Negra chega ao cume de sua vontade, ao ápice dos seus planos, claro, se tornando assim um candidato a Yonkou. Bom, o cara vira Yonkou virtualmente naquela hora, né? Eu sei que oficialmente é um ano depois, mas na cabeça do Barba Negra ele tá assim, mano, tá no papo, conquistei, é o momento. Inclusive, a gente já pode adiantar um paralelo em como ambos vão ter se tornado Yonkou. Barba Negra derrotou um Barba Branca enfraquecido para poder acumular o poder e se tornar um Yonkou um ano depois. Luffy vai derrotar Kaido e sua tripulação em um ataque direto, e quando derrotá-lo, provavelmente vai ser proclamado instantaneamente um Yonkou. Então é óbvio que Barba Negra é um vilão e provavelmente vai ser o maior antagonista da obra, mas ele de uma maneira muito distorcida tem o mesmo propósito do Luffy. Ele quer liberdade acima de tudo e também acredita nos sonhos da nova geração. Mas, como Barba Branca disse, Teach não é o homem que Roger está esperando. Está bem claro pela exposição do roteiro do mangá que o jeito distorcido e egoísta que Barba Negra age não é o jeito certo. Ou no mínimo, não é o jeito do Luffy, que provavelmente é o homem que Roger está esperando, por também compartilhar dos seus mesmos valores.
Ok, agora vamos para a seção da teoria do vídeo, porque não tem como falar de Barba Negra com compleição sem falar das grandes teorias e da grande dúvida. Como assim vários corpos, o que isso significa e qual vai ser a sua última fruta? Se ele vai ter uma última fruta. De onde vem essa vontade do Barba Negra? Quem falou para ele sobre a Yami Yami no Mi e por que ele quer ser rei dos piratas? Como Luffy e Barba Negra se espelham no mangá, eles não devem dividir só a mesma convicção em seus sonhos, mas o conceito de propósito herdado. Então, se considerarmos que Shanks, indiretamente Roger, inspiraram Luffy a seguir seus sonhos como pirata, não seria insano imaginar que Rox the Xebec pode ter inspirado Barba Negra. Não só Teach usa a mesma ilha de Shebeck como quartel-general, ele também o homenageou, chamando seu navio de Sabre de Shebeck, um nome que quase ninguém deveria saber. Porque a realidade, quando as pessoas falam de Rox the Xebec, mesmo altos oficiais da marinha só o conhecem como Rox, sendo que Sengoku que traz o nome Shebeck, além de Garp. Mas o Barba Negra sabe muito, sabe demais, e é estranho ter um navio homenageando um pirata tão obscuro do passado. Rox morreu há 38 anos atrás e Barba Negra tem 40 anos de idade. Então, se por algum motivo ele era seu filho, isso o deixaria órfão com 2 anos de idade. Possivelmente ele tem um ressentimento pelo Barba Branca ter simplesmente abandonado seu pai. Ou talvez seja assim que ele aprendeu sobre os eventos misteriosos de God Valley e da morte de seu possível pai. Pode ter uma motivação mais simples só do propósito do Barba Negra e a maneira que ele interage com Shebeck e a sua memória, afinal 2 anos é muito novo, mas a infância de Barba Negra é a chave para entendermos sua motivação e seu verdadeiro poder. E isso que eu descrevi agora não lembra muito um personagem contemporâneo de One Piece, o nosso querido Orochi? Orochi era um pária da família Kurozunya, que curiosamente é o único nome entre as famílias de Wano que não tem o kanji para lua nele, no lugar tendo o kanji para giz negro ou algo assim. Então, mentindo e traindo, Orochi chegou em uma posição de poder, e assim como Barba Negra, se mostrou um covarde perante a morte. Isso se encaixa muito bem com a história do Teach, porque, mesmo sendo do clã dos D, ele não tem as características de sua família de coragem e principalmente de sorrir perante a morte. É só ver como ele foi um covardão na hora que o Barba Branca ia finalizar ele na guerra. Assim como Barba Negra, Orochi executa Yasui à base de tiros. Mas, assim como Barba Branca, Yasui também é executado de maneira televisionada e ambos riem na cara daqueles que estavam por trás dos gatilhos, de maneira bem desafiadora. Também vemos Orochi e Barba Negra chorando e com medo na sua infância, além de terem se tornado mais poderosos com uma fruta do diabo super roubada. Então é bem possível que esses paralelos passados com Orochi sejam um indício das motivações do Barba Negra e como Oda pretende trabalhar esse flashback possível. Tá, mas agora vamos falar das teorias, da possível fruta, dos possíveis novos poderes do Barba Negra. Recentemente a gente trouxe aqui no canal, né, vídeo do Lip muito bom, recomendo demais a teoria do polvo para Akuma no Mi do Barba Negra. A gente também tem clássicas, como por exemplo a do Cerberus do Bruno Bandeira, mas que já teve várias atualizações que é muito boa também. Mas essa de agora é bem curiosa e se espelha em piratas da vida real. Essa é a história dos irmãos Barbarossa, ou Barba Vermelha se a gente for one piecear as coisas. Existiam 3 irmãos, filhos de uma mãe chamada Catarina, assim como a tripulante do Barba Negra, Catarina Devon. Os 2 irmãos mais novos trabalhavam com seu pai, mas eventualmente o pai deles morre e eles se juntam ao seu irmão mais velho, Capitão Barbarossa, um grande pirata que navega sob a Jolly Roger da Lua Crescente. Curiosamente, a Catarina Devon é conhecida como a Caçadora da Lua Crescente. Essa é a alcunha pirata dela. E além disso, a gente sabe que a lua tem um significado muito especial em One Piece. O número 3, claro, é extremamente conectado ao Barba Negra. São 3 caveiras na bandeira, 3 pistolas, e todo mundo sabe como a Jolly Roger descreve perfeitamente o capitão do bando. É óbvio, a cena notória de Jaya, que Zoro fala que eles são estranhos. A ideia é que o Barba Negra dentro do bar e o Barba Negra do lado de fora que encontra eles, na verdade, são 2 pessoas diferentes. Porque o Luffy não reconhece ele como um cara que estava brigando agora há pouco por causa de torta. E o Zoro fala claramente que são eles concordam nisso. E a gente ainda tem mais um detalhe interessante. Em Impel Down, Barba Negra diz que o haki de Luffy melhorou. Mas ele só saberia disso se tanto Luffy e Zoro tivessem usado uma espécie de haki da observação latente ou inconsciente em Jaya. Talvez o Barba Negra já tivesse sentido que a visão dos 2 era um pouco mais apta que o normal. E mesmo não reconhecendo esses conceitos, é possível que Luffy e Zoro tenham sentido uma presença diferente. E justamente
esse sentimento, essa maneira de emanar as vontades, pode ter sido o que Barba Negra presenciou. A ideia geral é que o Barba Negra tem outros 2 irmãos. E considerando que a Yami Yami no Mi pode absorver pessoas, ele pode ter absorvido seus 2 irmãos depois de ter obtido esse poder, assim como os irmãos Barbarossa da história se juntam ao irmão mais velho depois que seu pai morre. Isso explicaria também as diversas personalidades que Barba Negra apresenta. A gente tem que lembrar, o Barba Negra não trata Yami Yami e a Gura Gura como únicas de uma mão só. A gente vê ele usando uma na mão direita e outra na mão esquerda, trocado diversas vezes. Além disso, em vários quadros, o Barba Negra parece ter caras diferentes. Não só os anéis e a vestimenta muda, que seria até um pouco estranho, mas ok, normal. Ele às vezes tem os dentes diferentes. Algumas vezes ele tem os dentes perfeitos, outras está faltando 2, outras está faltando um só. E tudo isso é muito estranho. Todos esses detalhes podem ser só desleixo do Oda. Mas se o Barba Negra de alguma maneira dividir o seu corpo para usar as frutas, isso não seria possível. Seguindo a teoria dos 3 irmãos, Barba Negra pode usar os poderes da Yami Yami no Mi para trocar de mãos e personalidades e corpos também, como quiser. Assim, cada um de seus irmãos que ele absorveu pode conter um demônio da fruta no seu próprio corpo. Isso explicaria também por que os dentes do Barba Negra nunca estão certos. Às vezes ele tem todos os dentes, às vezes faltam 2, enfim. E também, seguindo essa teoria, provavelmente o terceiro irmão comerá a fruta mitológica mais poderosa. Assim a gente finaliza com a Gura Gura no Mi, a Paramécia mais poderosa, a Yami Yami no Mi, a Logia mais poderosa, e a Akuma no Mi do Seiryu do Kaido, a Akuma no Mi Zoman mais poderosa. Diz aí se você curtiu a teoria. Esse foi o vídeo, todo um perfil, né, geral do Barba Negra, seus feitos, seus acontecimentos e também uma possível explicação que envolve sua Jolly Roger e seus poderes. Deixa aí um comentário e é isso, galera. Valeu!